Olá, este é o Conexão. O que você sabe sobre energia nuclear? Pouca coisa? Hoje nós vamos conversar sobre este assunto. Cerca de 2% da energia brasileira vem de duas usinas nucleares localizadas na cidade de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Atualmente, o Brasil trabalha na construção de um reator nuclear multiuso, avaliado em cerca de 500 milhões de dólares. E vamos entender o motivo deste investimento e quais serão as consequências deste projeto para o país. Para nos ajudar nesta conversa, vou contar com o Celso Cunha, que é presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares, com o Wilson Aparecido Parejo Calvo, que é superintendente do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, ligado à Comissão Nacional de Energia Nuclear, e com o Sérgio Luiz de Carvalho Miranda, que é capitão de mar e guerra da Marinha. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. São muitas dúvidas, né? Eu já falei aqui fora do ar que a gente tem algumas dúvidas em relação à energia nuclear. Eu gostaria de conversar perguntando ao Wilson sobre uma fala que a gente recebeu em 2015 do então ministro de Minas e Energia, o Eduardo Braga, falando de investimentos nessa área, né? Ele anunciou na época até que ia investir até na construção de novas usinas nucleares até 2050. Em que pé está o Brasil nesses investimentos? Continua essa sendo a perspectiva? Karen, na verdade, assim, esse investimento continua, né, não só na questão das plantas de geração de energia elétrica, né? Isso vem na parte da área nuclear, né? A gente tem que pensar como um todo, né? Na parte de aplicações, na área de médica, indústria, pesquisa e desenvolvimento, formação de recursos humanos, né? Então, o investimento como um todo continua, né? E é interessante diferenciar, né? Por exemplo, reatores, né? Existem reatores para geração de energia elétrica, né? Que é o caso que você mencionou dos 2% da energia nucleoelétrica, que nós chamamos, né, para geração de energia, e também a parte de reatores de pesquisa, né, que nós vamos falar um pouco hoje sobre a parte do reator multipropósito brasileiro, né. Mas respondendo a sua pergunta, eu diria que sim, é necessário ao país, né, isso gera desenvolvimento, retorna à sociedade de várias formas, né, não só em energia elétrica, mas também como benefícios a sociedade como um todo. Ao longo do programa a gente vai tentar entender esses benefícios, né? Celso, eu gostaria de saber o seguinte, a gente tem a assinatura do Brasil, né? O Brasil é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então quer dizer que no Brasil, por exemplo, não podemos desenvolver armas nucleares, né? Onde que a energia nuclear está sendo utilizada atualmente? Olha, nós não só somos signatários, mas comprovamos isso quando botamos na Constituição brasileira, né? Então, a energia nuclear, ela não só vai na geração da energia, que é a expressão física que a gente consegue ter quando a gente fala de Angra dos Reis, né, das usinas de geração, como vai na agricultura, como vai no tratamento de obras de arte e na produção dos radiofármacos, que é um dos temas importantes que o RMB vai tratar aqui, né? Quando a gente fala, por exemplo, no uso na agricultura, né, você utiliza isso, por exemplo, para tratar pragas, né, para combater pragas, né? Você, na alimentação, por exemplo, você trata dos alimentos de forma que eles durem mais, né? E tudo, claro, altamente confiável para o consumo humano, né? Então, é um aspecto muito grande. Você pega um caso, por exemplo, em São Paulo, que você Quando o senhor fala durem mais, é questão de conservantes? Não, a gente não tem conservantes. Na realidade, o que ela faz é ela mata pragas, mata fungos, né, contidos nos alimentos, e com isso eles duram muito mais tempo. Agrotóxicos? Não os agrotóxicos. Na realidade, você mata o fungo propriamente dito, você mata o inseto propriamente dito, que já está lá, né, que está na natureza, né? Então, na obra de arte, por exemplo, em São Paulo, lá no mosteiro que tem lá em São Paulo, de São Bento, né, várias obras de arte estavam sendo destruídas por cupim, né, e foram tratadas, né, pelo próprio IPEM, né, se eu não estou enganada, na época, combateu. Então, a gama de uso é muito grande. E quando você vai para a linha da medicina, né, nós estamos falando, assim, hoje o Brasil realiza cerca de 2 milhões de procedimentos, né, na área de medicina. Nossa vizinha Argentina realiza 3 vezes mais.
Se a gente olhar percapitamente, tem alguma coisa errada, alguém não está sendo atendido. Né? O sistema do SUS, por exemplo, ele só abarca cerca de 30% da necessidade hoje atual. Então, nós vamos com o RMB, né, vai propiciar aí quase 1.700.000 procedimentos a mais. Agora que o senhor está falando de RMB, o senhor já está dando um spoiler aqui do que vamos conversar aqui com o nosso colega Sérgio. Sérgio, você pode explicar para a gente assim, o motivo da criação desse multipropósito nuclear, reator nuclear multipropósito? Por que criar ele? O reator multipropósito brasileiro, ele vai ter uma função muito importante para a sociedade. Porque ele, como falando multipropósito, ele vai ter um propósito inicial de produção de radiofármacos, que com isso a gente vai conseguir atender uma camada muito maior da sociedade per capita, com exames, com diagnósticos e com tratamentos de doenças que vão fazer com que a sociedade tenha uma qualidade de vida melhor. Além disso, a gente pode ter aplicações desse reator para a agricultura, como já foi falado pelo colega Celso, outras áreas de pesquisa, novos desenvolvimentos no país, né, e também para a área de testes e para a área de verificação de performance de novos combustíveis nucleares que podem ser usados em plantas nucleares de potência para geração de energia no futuro. Plantas nucleares de potência, eu não entendi. O que é? Angra dos Reis, por exemplo. Usinas? Uma usina, usina entendi. nuclear. Entendi. Uma usina nuclear. Então, novos combustíveis podem ser produzidos ali, testados ali, para a gente verificar a performance e a gente melhorar a geração de energia nessas usinas. Quer completar? É importante, Karen, completar o que o Miranda comentou. O reator, na verdade, ele é parte de um complexo, né, técnico-científico que vai ser criado na região, né? Então, o reator multipropósito, ele tem vários produtos, né, e serviços que vão partir dele, por exemplo, material que vai ser utilizado para aplicação na área médica, seja para diagnóstico, na terapia, né? Seja na área de indústria, né? Por exemplo, produção de fontes que podem ser utilizados em plantas petroquímicas, tratamento de obras de arte, né? A parte de alimentos, né? E tem um núcleo muito forte em P&D, né? Em inovação, porque nesse núcleo, nesse espaço, né, de 2 milhões de metros quadrados, né, onde uma parte foi cedida pela Marinha do Brasil e outra parte pelo Governo do Estado de São Paulo, né, através da Secretaria de Desenvolvimento, vão ter outros laboratórios, né, como o laboratório de fusão nuclear, que vai estudar, por exemplo, um comportamento que existe no Sol, né, geração de energia elétrica. E eu acho que é interessante a gente trazer imagens, né, para quem está ouvindo a nossa conversa. Eu estava perguntando fora do ar, como é que é o formato desse como é que fala? Reator multipropósito, não falar errado. E aí eu imaginei logo um monstrengo, tipo um navio e tal. E eles estavam me explicando que não, é um prédio, né? É um centro de pesquisas mesmo e o reator vai estar lá dentro, né? E em volta desse reator, que seria o núcleo dele, né? Você vai ter outros laboratórios dedicados a cada uma dessas aplicações que nós comentamos, né? Que o Celso, que o Miranda comentou. Uma, por exemplo, dedicada à área de material para a área médica, né? Para diagnóstico e terapia de câncer, por exemplo. Né? Uma para materiais produzidos para a área de indústria, né? Que vai para o tratamento de uma obra de arte, que vai para uma petroquímica. Então, um centro de pesquisas mesmo então, ali, né? É um centro de pesquisa muito forte que poucos países no mundo têm, né? Isso justifica o investimento dos 500 milhões de dólares. E a previsão é de que ele entre em funcionamento em 2024, é isso? A partir do momento que nós tivermos o desembolso, né, em 5 anos desse recurso de 500 milhões, né, que seria o reator e todos esses prédios, esse complexo, né, de laboratórios, de institutos que vão estar no mesmo site, né, que 5 anos eles estejam construídos. Todo esse complexo, né, é disponível para a sociedade. Entendi. Né? A gente vai interromper nossa conversa aqui no estúdio para poder falar sobre as aplicações da energia nuclear na medicina. Quem vai conversar com a gente sobre isto é o Rafael Lopes, que é primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Olá, Rafael, você me ouve bem? Olá, Karen, eu te ouço bem, sim. Muito obrigada por participar com a gente. Eu gostaria de pedir que você explicasse para a gente como a energia nuclear é usada na medicina aqui no Brasil. Karen, agradeço a oportunidade. A Sociedade de Medicina Nuclear do Brasil, a gente tem os usos da radiação, da energia nuclear, dentro dos usos pacíficos dela. A utilização da medicina nuclear na saúde é uma dos grandes braços.
Na medicina temos tanto a radioterapia, utilizando para o tratamento de cânceres, e a medicina nuclear, que trabalha com diagnósticos em cardiologia, neurologia e também oncologia, e tratamentos especificamente mais para tipos de câncer como tireoide, cânceres neuroendócrinos. Agora, a situação que eu gostaria de falar, a gente já falou aqui no início do programa sobre os radiofármacos. Hoje, como é que é a produção? O Brasil é dependente de outro país? Como é que é a produção de radiofármacos aqui no país? Esses radiofármacos são as substâncias utilizadas para fazer esses exames, né? Exames diagnósticos, como já foi comentado, são quase 2 milhões de procedimentos entre diagnósticos e alguns procedimentos de tratamentos. Atualmente, grande parte do material, quase na sua totalidade, que é utilizado na maioria dos centros de medicina nuclear de todo o Brasil, 80% dele é importado, que é o molibdênio, que ele é utilizado para gerar o nosso tecnécio, que vai ser usado em 90% dos exames, principalmente exames diagnósticos, nesse caso, né? Então, a totalidade desse material é importada de outros países parceiros, entre eles Holanda, Rússia e Argentina, propriamente, né? Uhum. Agora, seria interessante para o país, se houvesse uma independência, se a gente pudesse produzir isso aqui? Não, sem dúvida. O conhecimento é a real independência, quer dizer, a partir do momento que nós temos a produção em loco, isso permite para que nós possamos não só atender a demanda, que hoje é muito aquém, como também já foi comentado, mas que a questão de poder expandir essa demanda, ou seja, nós vamos poder produzir no Brasil, e esse também é um custo que o Brasil tem de importar essa matéria-prima, e que futuramente não só nós vamos poder trabalhar com material feito no Brasil, como também talvez até fornecer esse material para outros países da América Latina. Uhum. Então vocês têm uma boa expectativa em relação ao novo reator, a esse investimento, né? Qual que é a expectativa de vocês? Não, sem dúvida. A Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, ela propôs, inclusive, junto aos órgãos do Ministério da Saúde, do Ministério de Ciência e Tecnologia, um plano de expansão da medicina nuclear para tentar preencher esse gap, essa necessidade que a população tem do uso da medicina nuclear dentro da medicina. E dentro dele, o reator multipropósito é um dos pilares, porque sem ele a gente não consegue expandir. Como já foi comentado, hoje a gente faz em torno de 2 milhões de procedimentos, e a gente acredita que nos próximos 5 anos a gente consiga aumentar isso para 6 milhões de procedimentos. Isso são quase mais do dobro de pacientes atendidos, e talvez aí em 10 anos, num plano de longo prazo, a gente consiga chegar a isso próximo a 10, a 14 milhões, quem sabe. Isso é população atendida, isso são pacientes que vão ter seus diagnósticos feitos mais corretamente e suas doenças tratadas adequadamente. Tá ótimo. Rafael, quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente e realmente na expectativa de que muita gente seja atendida, né? Que não somente uma parcela seja atendida, né? Que seja democrático mesmo o atendimento para todo mundo que precisa, principalmente quando o assunto é doença, né? Saúde, né? Não, sem dúvida. E inclusive, essa democratização passa também, Karen, não só pela questão de aumentar, ampliar o atendimento, mas também expandir ele para as diferentes regiões do Brasil. Sim. Hoje, por uma questão, obviamente, geográfica, de desenvolvimento, tanto o uso, a utilização, a localização desses centros estão no Sudeste. E a gente acredita que o próprio RMV vai possibilitar que a gente expanda não só o volume de procedimentos, mas também a localização e ampliar centros em outras regiões do país. Tá ótimo, Rafael. Obrigada, viu? Volte sempre aí com suas informações aqui ao Futura. Muito obrigado. A gente ouviu ali as falas. Você quer complementar? Sim, uma complementação. Uma coisa importante que ele comentou, a expectativa é que com o RMB o Brasil fique autossuficiente na produção de radiofármacos. Uhum. Então, com isso, a gente vai poder atender a toda a demanda do país e o excedente ser exportado. Entendi. É em função disso que a gente vê todo esse conjunto de ações, seja do IPEM, CNEM, seja do governo do Estado de São Paulo, da Marinha, todo mundo trabalhando junto, cedendo os terrenos, entendendo a importância desse empreendimento para o país, para que a gente possa melhorar e ter esse ganho social no nosso país. É justamente essa parte social que eu gostaria de falar, porque é claro que quando a gente tem mais economia, mas a gente também tem algumas empresas que se beneficiam. Existe alguma possibilidade de empresas se beneficiarem mais e, assim... Existe, né? Sim. A questão do capitalismo como que é a fiscalização para que isso não aconteça, né? De que algumas empresas se beneficiem mais, outras menos, algumas pessoas têm que pagar caro por tratamento. Então, Karen, só para contextualizar, é importante que o Rafael mencionou, hoje 30% só da população
do SUS é atendida com os produtos importados, né, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, e por volta de 20 milhões de dólares por ano, né? Então a ideia justamente é produzir aqui, além da questão de tecnologia nacional, você propiciar que esses produtos cheguem à população mais carente, ao SUS, né? Aumentando esse número de 2 milhões de procedimentos para 6 milhões, né? Com relação ao que você falou, a questão das empresas, né? De como internalizar isso, não só em P&D, em inovação, né? Em atendimento à sociedade, nós vemos o empreendimento como um todo, a gente fala um projeto de arraste, né? São vários atores que participam no governo federal, governo do estado, a Marinha, a Abdan, Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, outros institutos, né? E outras sociedades que são parceiras no projeto. A ideia é ter um complexo, né, de inovação, onde você comece a fomentar startups, né? Empresas que se interessem, por exemplo, para a área de saúde. Então, uma empresa quer desenvolver um novo radiofármaco. Ele se associa, né, ao empreendimento, né, esse projeto de arraste, através de financiamento da FINEP, FAPESP, CNPq, né? Na área de indústria também, há campo para isso. Na área de novos materiais, né? Combustíveis. Então, é um complexo realmente que vai mudar o panorama da região, né, de Iperó, gerando emprego, gerando tecnologia, ensino, né, formação. Então, realmente é um projeto que o país precisa. Tá ótimo. Eu gostaria agora de fazer umas perguntas aí que a gente sempre tem quando chega a essa questão da energia nuclear. O urânio, por exemplo, ele é finito, né? Então, é um bom investimento, assim, fazer esse investimento altíssimo num elemento que é finito, que daqui a pouco já não vamos ter mais? Esse negócio de não vamos ter mais, né? Quer dizer, depende do tempo, né? Qualquer pessoa é capaz de construir, por exemplo, algo nuclear, né? Tudo uma questão. Quem estudou, constrói em 20 anos. Quem não estudou vai precisar de 200 anos. Né? Então, nós temos a 6ª maior reserva de urânio do mundo, só do pedacinho que nós estudamos. Se nós formos estudar todo o território nacional, provavelmente teremos muito mais. Né? A INB, né, que é as Indústrias Nucleares Brasileiras, que fica aqui em Resende, e que produz o combustível para a Angra, né? Ela é encarregada dessa produção. Então, ou seja, isto no mundo está avançando. O número de usinas nucleares, por exemplo, de geração nuclear no mundo, né, vem crescendo, mesmo com as crises, com tudo mais. Algumas foram desativadas na Europa, né? Na Alemanha, a Alemanha buscou a desativação e ir na linha da energia solar. Não está dando muito certo. Né? Por quê? Porque a energia solar, por exemplo, uma hora não tem sol. Então, você precisa ter a energia armazenada de algum lugar. Nós aqui ainda poderíamos ter os reservatórios de água guardando água, né? Que não fazemos bem isso ainda. Poderemos, né? Já lá você precisa de uma energia que esteja sempre disponível. A gente sabe dizer, por exemplo, com o que a gente tem em reserva hoje, quanto tempo a gente tem de urânio? São muitos anos. Muitos são quantos? Muitos, eu diria, para mais de 500 anos, talvez. Ah, é? Tá certo. Um outro aspecto que eu queria perguntar, e o meio ambiente? Só essa questão que o Celso levantou, né? O importante frisar também, o Brasil é um dos poucos países no mundo, né, que detém toda a tecnologia do ciclo do combustível, o que nós chamamos, né? Desde a prospecção, né, nós temos a reserva, né? Quer dizer, nós fomos abençoados por Deus aí. Nós temos a reserva, né? Sabemos fazer a prospecção, sabemos fazer a parte de enriquecimento, transformar isso num elemento combustível, né? Isso utilizar em reatores, né? Seja de pesquisa e potência. O ciclo completo a gente tem aqui dentro. E o tratamento, inclusive, do rejeito radioativo, né? Isso que eu queria saber, o meio ambiente, né? Então, esse projeto, né, assim como os outros que nós temos na área nuclear, a área nuclear por si é uma das mais seguras, né, que você imagina. Se você vê o número de normas, né, de guias, de regulamentos que regem a área nuclear, né, servem para muitas outras áreas da engenharia, tá? Então, assim como existe a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que autoriza, por exemplo, o local, a construção e a operação, né, nós também temos que cuidar, né, da questão ambiental com o IBAMA, né, a questão da Agência Internacional de Energia Atômica e outros órgãos. Para você ter uma ideia, por exemplo, o IPEM tem um reator de pesquisa, ele tem 2, né, a Comissão Nacional de Energia Nuclear tem 4 reatores de pesquisa. O nosso completou 60 anos, né, ou em operação, né, produzindo radiofármaco, materiais, né, teste de materiais, tudo. E nós temos a licença do IBAMA para 10 anos. Tá? Então, todo empreendimento, né, nuclear, ele tem que ter, né, em mente, né, que ele tem que respeitar toda essa questão de norma, de procedimentos, tudo. Né?
Então, isso é um exemplo muito grande, né? Até uma instituição de pesquisa, né, que está dentro da USP, da Universidade de São Paulo, da Comissão Nacional. 2 reatores têm uma licença ambiental para 10 anos. Tá? Então, isso mostra a seriedade com que nós tratamos o tema em termos da parte de rejeitos, né, radioativos, que são armazenados em locais seguros, né? E o Brasil, inclusive, tem repositórios finais já. E a comissão está trabalhando em intermediário. Repositório final é onde vocês vão guardar os rejeitos, é isso? É. Existem o lixo que for nuclear, é isso? Na verdade, assim, esse rejeito, o que acontece? Ele tem alguns estágios de armazenamento. Você tem o intermediário, né? Por exemplo, o IPEM, existem depósitos intermediários, né? Existem o caso do rejeito, por exemplo, definitivo, que nós chamamos, onde ele vai ficar por 300 anos, né? E existem os produzidos dos combustíveis queimados, né? Que estão nas usinas, né? Que são armazenados na própria usina, na piscina da usina. A gente está chegando no final e eu queria falar com o Sérgio sobre essa questão assim. A gente falou um pouco do reator, né? Mas eu queria falar, hoje a Marinha tem alguns braços na energia nuclear. Você pode exemplificar para a gente, Sérgio? Sim, a gente tem 2 programas estratégicos muito importantes na Marinha. Um é o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que ele tem 3 vertentes. A primeira é uma construção de uma infraestrutura de estaleiros, de um estaleiro, na verdade, para a construção de submarinos. O segundo é um empreendimento para a construção de submarinos convencionais. E o terceiro é o uso da energia nuclear para a propulsão de um submarino nuclear. Então, dentro desses braços, nós temos o Programa de Desenvolvimento de Submarinos. O outro braço é o Programa Nuclear da Marinha, cuja função principal é desenvolver o ciclo do combustível, como já está dominado pelo Brasil. A Marinha tem isso hoje em Aramar, exceto a parte inicial, que seria a mineração, a prospecção e o beneficiamento do urânio. Todo o resto a gente consegue fazer em Aramar, entregando já o elemento combustível, o combustível que vai ser usado num reator. Então, isso em Aramar tem. Aí as indústrias nucleares do Brasil têm uma parcela disso também. Esses 2 projetos se complementam. Porque o ProSub, o submarino nuclear, a gente tem um contrato com a França, né, uma parceria com a França, mas que não abrange a parte da propulsão nuclear. Então, com isso, o Brasil precisou desenvolver essa tecnologia, é uma tecnologia autóctone, usando tudo que foi desenvolvido em parcerias com instituições Quando o senhor fala autóctone, só para a gente... Né, autóctone que é o que é desenvolvido no Brasil. Dentro do Brasil, né, com o conhecimento e pesquisa brasileira. A parte nuclear, esse desenvolvimento, nunca é transferido de forma, até porque quem tem não gosta de transmitir essa informação, não quer proliferar. Então, tecnologia nuclear não é transferida. Entendi. O Brasil precisou partir para uma linha de desenvolver aqui no país, com parceria. O IPEM foi o grande parceiro da Marinha desde o início. Nós trabalhamos juntos, há outras instituições, porque a gente aproveita para multiplicar essa tecnologia no país, assim, desenvolver tecnologias. Então, funciona como um fomento da base industrial de defesa, equipamentos que precisam ser desenvolvidos e tal, sempre preservando o conhecimento. A gente não pode proliferar. Então, sempre preservando o conhecimento dentro da Marinha e multiplicando a parte não nuclear, as novas tecnologias, trazendo um arraste tecnológico muito grande para o país. Muito bacana, gente. É uma coisa social importante. Importante, né? A gente, infelizmente, tem uma questão chamada tempo, né? Se o senhor fazer em 20 segundos, 5 minutos, assim, não. Em 5 segundos. 20 segundos. É importante falar assim, nós estamos numa fase, né, do país, inclusive a política nuclear brasileira está sendo discutida, né? Então, isso em Brasília, né, são grupos de trabalho e todas essas questões, né, de benefício para a sociedade, inovação, teste de materiais, estão sendo tratados num comitê de desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, tá? Com vários ministérios participando, né? Inclusive a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a própria Associação Brasileira de Medicina Nuclear, a Marinha do Brasil, né? Justamente pensando, né, nessa questão de parceria, né, de inovação e transferência dessa tecnologia, né, seja em produtos, em benefícios para a sociedade brasileira, que é o mais importante. Tá ótimo. Como eu disse, a gente poderia continuar falando sobre isso muito tempo, né? É um assunto muito interessante e aqui no futuro a gente vai continuar falando. A gente conta aí com vocês para nos enviarem representantes, para que a gente continue falando sobre isso e tirando mais dúvidas, né, dessa informação, dessa notícia e dessas informações que são tão importantes para todos nós. Muito obrigada pela participação de vocês. E muito obrigada a você de casa também, viu? Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Muito obrigada e até a próxima.